noite a todos. Com imenso prazer, dou início a mais uma reunião da endocrinologia do Hospital Samaritano e tendo como amigas e palestrantes a Melanie e a Joana. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar pelo congresso. Nós tivemos o congresso semana passada, que realmente foi espetacular. O trabalho que elas tiveram foi assim, uma coisa maravilhosa. Quero parabenizar, porque o seu trabalho que teve. E, além disso, a atenção da véspera. Então, meus parabéns, meu abraço. Quero agradecer ao Hospital Samaritano, que nos possibilita mais de 8 anos estarmos juntos. Então, isso, com todos os serviços juntos, sem discriminação. Dizer que realmente essa reunião está sendo gravada, que as perguntas são feitas por chat. E deixa eu apresentar as minhas duas queridas. Joana Dantas, médica endocrinologista, mestrado em nutrologia e diabetes da UFRJ, doutorado pela UFRJ, endocrinologista do Hospital Procardíaco e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio de Janeiro. Melanie Rodoxi, médica endocrinologista, professora associada do Departamento Clínica Médica, disciplina de Nutrologia da UFRJ, doutora e mestre em Clínica Médica, Nutrologia UFRJ, membro do Departamento DM1 Adulto e do Comitê Central de Diretriz da SBD e ex-Research Fellow Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School. Bom, eu acho que a Melanie, obrigada pela presença de vocês, eu fico muito feliz e realmente o que eu estava dizendo a vocês, orgulhosa pelo trabalho que vocês vêm realizando. Melanie, a palavra é tua. Obrigada, E Mônica, não falo pelo demais, convite. me emociono e falo demais. Obrigada pelo convite. Essa reunião é sempre um prazer e a gente também aprende muito com todo mundo que apresenta. E eu, Joana, a gente escolheu fazer alguns casos que a gente achou interessante e eu vou botar aqui. Vocês estão vendo minha apresentação? Ainda não, já. Tá, então vou começar. Peraí, estou usando a webcam. Deixa eu só tirar isso aqui para não atrapalhar a nossa conversa. Então, vou fazer dois casos clínicos. Joana também trouxe um caso clínico e a gente vai discutir algumas coisas que a gente acha interessantes. Então, vou começar com o caso do Roberto, que tem 39 anos. É um paciente que foi atendido por mim por telemedicina. Ele estava buscando uma segunda opinião, é de outra cidade. Ele queria saber o que eu achava do caso dele, como estava sendo conduzido, se eu concordava com as condutas. E ele veio com um histórico para mim de glicemia levemente aumentada, em torno de 120, desde 18 anos de idade. E ele já tinha mais de duas medidas de glicemia de jejum, ao longo desse tempo todo, que tinham valores maiores ou iguais a 126. Tinha várias medidas de glicemia de jejum e assintomático. Ele era médico e ele queria entender melhor o quadro de diabetes deles. Antecedentes pessoais, só uma colecistite prévia com alteração hepática transitória de enzimas hepáticas. Ele não tinha um excesso de peso, o IMC dele relatado era de 22, e ele relatava ter tido consumo frequente de álcool na adolescência, mas nada demais antes do diagnóstico de hiperglicemia, mas não era diário, não era também muito significativo. E de antecedentes familiares, ele tinha um pai com diabetes, com tipo indeterminado, que foi diagnosticado em meia idade, assim, início da vida adulta, tinha em torno de 20 e poucos, 20 e muitos, 30 anos, e ele tinha irmão e sobrinhos sem diabetes, não tinha filhos, não tinha histórico dos avós. Os últimos exames que ele me mostrou foram uma hemoglobina glicada de 6,2 e uma glicemia de jejum de 127. E o restante nada digno de nota. Quando eu vi esse paciente, o que eu solicitei para ele, primeiro, foram os anticorpos, que eu queria saber se ele tinha etiologia autoimune, mas era pouco provável. Por quê? Porque ele tem uma história arrastada
de 20 anos com uma hiperglicemia leve que nunca progrediu. Então, assim, a gente poderia até suspeitar que fosse um diabetes autoimune latente do adulto, um LADA, mas era pouco provável que depois de tanto tempo ele não tivesse desenvolvido um quadro mais significativo com hiperglicemia mais acentuada. Mas, de qualquer forma, quando a gente vai investigar esses tipos de diabetes no adulto jovem, que são meio estranhos, meio atípicos, é sempre importante a gente pedir a dosagem de anticorpos para descartar. Até porque a maioria dos protocolos para você fazer investigação de diabetes monogênico, de pesquisa, por exemplo, passa por você ter os anticorpos negativos para poder seguir com a investigação. E esse paciente eu fiz anti-GAD, fiz anti-A2, ele tinha os dois negativos. Eu não solicitei antitransportador de zinco. Ele falou: ah, você acha que eu devo fazer? Falei: olha, é pouco provável, o antitransportador de zinco sempre é uma barreira para a gente, porque ele é bem mais caro do que os outros, né? Ele atualmente está mais do que um salário mínimo para você dosar antitransportador de zinco. Isso é uma barreira. E esse paciente falou: ah, eu vou, então, se a minha chance é pequena, vamos fazer, vamos ver, se você achar que precisa, eu faço. Tá bom. Chance mais provável que não fosse autoimune. E ele tinha um peptídeo C, depois de bastante tempo de diagnóstico, detectado. Eu solicitei a coleta ocasional. O que é ocasional? É fora do jejum. Você pede para a pessoa fazer em qualquer momento que não seja o jejum. Isso atualmente tem trabalhos mostrando, e a diretriz a gente adotou esse método, que isso é bem interessante para você fazer o diagnóstico de ter reserva pancreática, que não há necessidade de fazer um teste de estímulo. Tem dados validando isso. O peptídeo C coletado em jejum não é tão bom. Eu pedi a coleta ocasional, mas ele fez de jejum. De qualquer forma, deu que ele tinha acima de 0,6, que mostra que ele tem uma reserva pancreática. Então, é mais provável que ele tenha um quadro que não seja um diabetes tipo 1, porque o diabetes tipo 1, com tanto tempo de doença, já teria tido uma perda mais significativa da capacidade de secreção de insulina. E aí eu coloquei ele na calculadora de MOD. Eu não sei se vocês conhecem essa calculadora, mas ela estima a chance, a probabilidade da pessoa ter um diabetes monogênico. E aí você calcula de acordo com características clínicas que você pode ter no seu dia a dia, numa consulta comum, e você consegue ter a maior parte desses dados, e a probabilidade dele ter diabetes monogênico era de 95, era de 75%. Então, em 1,3 chances de ter o diabetes monogênico. E esse paciente foi confirmado, eu fiz o teste, solicitei um painel genético NGS para MOD. No caso dele, ele fez para 14 genes, mas também tem para 44 genes. E aí ele fechou o diagnóstico de MOD GCK. E aí, só para a gente lembrar que a gente tem alguns casos, além de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, a gente tem esses outros casos, outras causas de diabetes, como diabetes monogênico por MOD GCK, HNF1-alfa, HNF1-beta, HNF4-alfa, também diabetes mitocondrial e outros casos mais raros, como por exemplo a lipodistrofia, que também é uma causa de diabetes que não é nem tipo 1, nem tipo 2 e que pode aparecer e ser diagnosticado em adultos jovens. O diabetes monogênico, esse tipo MOD, é o mais comum, é autossômica dominante. O início geralmente é precoce, abaixo de 25 anos, não tem necessidade de insulina, especialmente nesses primeiros anos, e a história familiar geralmente acontece em 3 ou mais gerações consecutivas. Então, se você tiver um caso parecido com esse, que não tenha excesso de peso, que tenha um quadro mais arrastado do que o diabetes, que seria o diabetes tipo 1 ou que seria o LADA, que não houve necessidade de insulina, é interessante colocar na calculadora para estimar a probabilidade de ter MOD e solicitar o teste genético, especialmente quando a probabilidade for alta. Se a probabilidade for baixa, aqui no Brasil a gente viu que a grande maioria dos casos tinham probabilidade maior do que 60% quando a gente colocava na calculadora os que davam um teste genético positivo. Mas a gente teve casos, e particularmente um caso que deu a probabilidade bem baixa, e era um paciente que tinha um tipo genético bem raro, que foi o primeiro caso diagnosticado de um dos tipos de MOD na América Latina. Então não é 100%, mas se você tiver que triar, não tiver como fazer teste genético para todo mundo, a calculadora ajuda na prática clínica. E o MOD GCK é o MOD 2, que é o tipo mais comum. É como se ele tivesse uma alteração no sensor de glicose dentro da célula beta para desencadear a secreção de insulina.
Então, ele aumenta o limiar de que você vai começar a secretar insulina para determinado nível de glicose. Isso resulta numa hiperglicemia leve de jejum estável, e o diagnóstico é feito com exames de rotina, os pacientes geralmente são assintomáticos, e o tratamento habitualmente não é indicado. E não há muitos relatos de complicações crônicas. Mas, recentemente, a gente fez um trabalho lá na FRJ e a gente mostrou que esses pacientes tinham um tempo, com métricas novas de avaliação de tempo no alvo estrito, a gente conseguiu mostrar que muitos desses pacientes tinham a normalidade sutis da glicose. E foi justamente o que eu fui buscar nesse paciente. Eu falei, olha, você tem o diagnóstico de MODS GCK, vamos colocar você com o sensor de glicose para a gente ver como está seu controle glicêmico. E aí, o controle glicêmico dele, vocês podem ver que ele tem um tempo no alvo sensacional. Ele tinha um tempo no alvo de 97%, olhando o alvo entre 70 e 180. Mas usando essas métricas que eu falei para vocês, botando que está se falando muito nisso atualmente, que é o tempo dentro de glicose normal, que é o TING, Time in Normal Glucose, ou então Time in Tight Range. E esse paciente, quando a gente colocou aqui, entre 70 e 140, ele já tinha um tempo nesse alvo mais estrito de 82%. Normalmente, em pessoas que não têm diabetes, esse tempo é de 96%. E aí a gente avaliou, eu falei, olha, vamos tentar fazer um inibidor de DPP-4, que vai melhorar a sua secreção de insulina, e ver como é que você fica com o sensor, se isso ajuda. Porque para cada queda do Time and Tight Range ou do TING, atualmente está se mostrando que tem uma diminuição da mortalidade. Então, talvez a nossa visão de diabetes monogênico tipo 2 vai acabar mudando um pouquinho ao longo do tempo com as métricas melhores. E aí, a gente vendo ele com o inibidor de DPP-4, o tempo no alvo dele ficou parecido, entre 70 e 180, mas quando a gente viu ele com 70 a 140, ele teve uma melhora, ele teve 95% do tempo nesse alvo. E aí eu discuti com ele, olha, não há uma recomendação absoluta da gente usar esse parâmetro, mas de usar esse parâmetro e de usar a medicação, mas se você quiser usar, eu acho que faz sentido, porque você melhorou o seu tempo dentro de glicose normal e isso tem se mostrado uma diminuição de mortalidade e uma redução de complicações crônicas, não necessariamente em MOD, mas em diabetes de um modo geral. E aí ele ficou interessado e a gente acabou mantendo. E ele está usando o inibidor de DPP-4. Ah, e aí, isso bate muito com o trabalho que a gente fez, que foi a tese da Marília Bernardo Canzian, que a gente fez recentemente, apresentou no Congresso da SBD, foi uma apresentação oral, que ela mostrou justamente que os pacientes com MODS GCK, eles tinham um tempo no alvo bem parecido com os controles que a gente testou, mas eles tinham um tempo dentro desse alvo estrito, entre 70 e 140, diferente. As pessoas com MODS GCK, a média deles desse tempo dentro de 70 e 140 era de 78% contra 96% do grupo controle, mostrando que eles têm a normalidade sutis da glicose, que a gente não pode subestimar e a gente tem que olhar isso com mais cuidado para melhorar a qualidade de vida e o tempo de vida desses pacientes. Vou passar para o caso clínico 2, e aí depois acho que a Joana pode falar o terceiro e a gente discutir todos com calma, né? O segundo caso é um paciente que me procurou, com a família me procurou, com 9 anos de idade, um menino que era atleta mirim, com uma glicose de jejum de 114, que foi feita num exame para as atividades esportivas. Ele era atleta de base, de vez em quando tinha que fazer exames, e uma glicose de jejum dele deu 114. Ele não tinha história familiar nenhuma de diabetes, ele era completamente assintomático, sem comorbidade, sem histórico familiar. E aí repetiu o exame, a glicose deu em torno disso, cento e pouco, e aí fizeram anticorpos dele, ele fez, isso foi em 2018, ele fez o anti-GAD positivo, o anti-insulina negativo e o anti-A2 negativo. E ele chegou para mim com esses exames. Com anti-GAD positivo, apenas. Aí eu pedi o anti-insulina, veio negativo, e o anti-A2 negativo. E aí, nesse caso, ele tinha uma hemoglobina glicada de 5,5, que era normal. Eu pedi um peptídeo C também dele, que era preservado, e a glicose confirmou que era alterada. Nesse caso, que ele tinha um anticorpo positivo,
fez muita diferença para mim solicitar a dosagem do antitransportador de zinco, que é um anticorpo. A gente precisa saber, num paciente que tem disglicemia leve, se ele tem dois ou mais autoanticorpos, ou se ele tem um. Isso faz muita diferença, porque se a gente tem dois ou mais autoanticorpos, a gente fecha o diagnóstico de diabetes tipo 1 pré-clínico ou pré-sintomático. Agora, se a gente tem um anticorpo, a chance dele evoluir não é 100%. Com dois ou mais, ele vai ter praticamente 100% de chance de evoluir para o diagnóstico clínico de diabetes tipo 1 ao longo da vida. Com um anticorpo só positivo, a evolução é bem diferente, ainda mais se for anti-GAD. Então, nesse caso, dosar um antitransportador de zinco vai fazer toda a diferença, como eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês na parte mais teórica. E aí, a gente fechando o diagnóstico, esse paciente tem uma disglicemia leve e tem anticorpos positivos, dois ou mais, ele fecha como diabetes tipo 1 pré-clínico no estágio 2. O estágio 1 é o paciente que tem dois ou mais autoanticorpos positivos sem anormalidade da glicose, e o estágio 2 é quando já há uma disglicemia leve que não é suficiente para preencher os critérios de diabetes. Então, para rever isso aqui, quando a gente tem um anticorpo positivo, a gente ainda não diz que o paciente tem diabetes tipo 1. Agora, quando ele tem dois ou mais, a gente já diz que ele começou o processo de diabetes tipo 1. Aí, no estágio 1, dois ou mais anticorpos positivos sem anormalidade da glicose. Estágio 2, dois ou mais autoanticorpos positivos com disglicemia. Estágio 3 é o que a gente sempre entendeu como diabetes tipo 1, com critérios clínicos para diabetes e anticorpos positivos, e o estágio 4 é o diabetes de tipo 1 de longa duração. Então, nesse paciente, o que a gente vai fazer? Ele é um paciente jovem, era um paciente jovem, atleta, que fazia mais de 10 horas por semana de atividade física vigorosa. Então, isso já tem se mostrado que é muito interessante como uma conduta que ajuda a diminuir a progressão. Então, ele já tinha uma das condutas, essa atividade física já funcionou como uma medida que a gente podia ajudar a reduzir a chance dele desenvolver ao longo de um tempo próximo o diabetes tipo 1 clínico. E outra medida que a gente pode fazer é a suplementação de vitamina D, que é uma conduta completamente off-label. Tem estudos clínicos mostrando que teve um benefício, tem estudos clínicos não mostrando benefício nenhum. Só que se você parar para ver, a suplementação de vitamina D, se você mantiver em níveis adequados, não vai fazer mal para aquele paciente. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer e que pode, como a gente não vai fazer mal, tem a possibilidade de fazer bem e a gente pode bancar, fazer um tratamento off-label ainda controverso, porque a gente não vai prejudicar o nosso paciente. Contanto que a gente dose os níveis séricos e, nesse caso, a gente tenta manter a vitamina D entre 50 e 60. Mas eu queria frisar aqui que é off-label, é controverso e tem estudos clínicos que não mostraram nenhum benefício dessa conduta. Mas é uma medida que não vai fazer mal. Acompanhamento semestral de acordo com um consenso, que é de acompanhar esses pacientes. Esse paciente entraria num protocolo de acompanhamento semestral, com avaliação metabólica e hormonal, e também você pode fazer, eu fiz a titulação de autoanticorpos, mas para esses casos, esse guideline não tinha saído ainda, ele não recomenda que se faça a titulação de autoanticorpos, é uma coisa que ele não bota como uma obrigação, mas ainda não tinha saído esse guideline, então eu fiz essa titulação para ver se os títulos iam subir, porque quanto maior o título, mais a chance de você desenvolver o diabetes num futuro próximo. E fui acompanhando, obviamente, o crescimento e a composição corporal. E esse paciente está comigo desde então, e eu fui seguindo esse acompanhamento. Aqui é o consenso que eu falei para vocês, da Breakthrough, que ele fala que quando você tem um anticorpo positivo, você vai ter um parâmetro de acompanhamento mais frouxo, a não ser que em pacientes com uma idade mais jovem, você vai fazer o acompanhamento mais de perto, com dosagem de autoanticorpos e medidas da glicose. Avaliação de hemoglobina glicada e glicose randômica, e se você tem dois ou mais autoanticorpos, você vai estadiar para ver se ele tem a normalidade da glicose, que aí cai no estágio 2, ou não tem a normalidade da glicose, que cai no estágio 1. E com isso, usando a idade, você vai vendo a frequência de acompanhamento dessas pessoas com a medida da hemoglobina glicada e outros parâmetros de avaliação da glicose. Após 2 anos, esse paciente, ele aconteceu uma coisa muito interessante. Eu, assim, atribuo em parte, pelo menos, a
prática de atividade física vigorosa que ele faz. Esse paciente, ao contrário do que é descrito na maioria dos casos, ele teve regressão do estágio 2 para o estágio 1. Ele melhorou, ele normalizou a normalidade da glicose. Em vez de ele progredir, que a grande maioria desses casos progride nos próximos 5 anos, ele regrediu e ele não desenvolveu diabetes tipo 1 clínico ao longo desse período. Então, ele já está desde 2018 até 2025 sem desenvolver diabetes tipo 1 clínico. E em 2025, ele interrompeu o futebol e passou a se exercitar pouco. E aí, infelizmente, a curva dele, as anormalidades da glicose, reapareceram com 2 horas de um teste de tolerância à glicose oral. Ele fez 166, configurando que ele voltou ao estágio 2. Mas eu estou falando tudo isso, a gente tem que pedir nesses pacientes, como é que a gente vai fazer esse tipo de diagnóstico? Bom, lá fora do país, isso está sendo muito falado. Rastreamento de diabetes tipo 1 é um assunto que está assim super badalado atualmente. E lá fora tem vários programas de rastreamento de diabetes tipo 1, inclusive na população geral. E a gente estava muito atrasado aqui no Brasil, inclusive porque a gente não tinha dosagem de anticorpos tão difundidas, e aqui ainda não chegou o medicamento imunomodulador, mas lá fora já tem um medicamento imunomodulador que você pode fazer em pessoas com diabetes tipo 1 pré-clínico, que podem atrasar o desenvolvimento da doença. Aí você fala, mas por que você vai só atrasar? Bom, tem gente que atrasou 10 anos, 10 anos é toda uma adolescência. Se você conseguir atrasar 10 anos um diagnóstico, em média não é isso que se atrasa, em média a diferença com os imunomoduladores não é tão grande, mas se você puder postergar, vai dando tempo de aparecer mais coisa que possa ser adicionada, ser descoberta para evitar os desenvolvimentos de diabetes tipo 1 clínico, que é o que todo mundo quer. Aqui no Brasil, aí a gente não tem isso, mas o fato de você rastrear essa fase pré-clínica, a gente consegue reduzir o risco de cetoacidose, ter um início do processo muito mais brando, sem hospitalização, com preservação mais da célula beta pancreática, e com isso você consegue reduzir a chance de complicações. O paciente tem um perfil muito mais fácil de tratar. E você pode preparar as famílias para ter um diagnóstico mais suave. É como se fosse assim, um pouso mais suave no diabetes tipo 1. E a gente não tem como recomendar ainda na população geral, até porque a gente não tem recursos nem infraestrutura para isso, mas a gente está fazendo um novo capítulo da diretriz, falando, recomendando que se ofereça a possibilidade de rastreamento de diabetes tipo 1 para familiares de primeiro grau de pessoas com diabetes tipo 1 com dosagem de autoanticorpos, justamente para diminuir todos aqueles pontos que falamos e também oferecer a essas pessoas participação em pesquisas clínicas e também em tratamentos com imunomoduladores que vão estar chegando nos próximos anos no Brasil e no mundo. E aí, como é que a gente sugeriu fazer isso? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade do antitransportador de zinco. Mas se a gente estiver num cenário ideal, o que a gente deve fazer com os familiares é oferecer, não é uma obrigação, e é só quando a gente tem infraestrutura para isso e condição financeira para isso. E a gente pode dosar anti-GAD, anti-A2, anti-insulina e antitransportador de zinco. Isso aqui ainda é preliminar, mas vai ser lançado nas próximas semanas, tá? Esse algoritmo não vai mudar, então isso aqui já vai ser o que vai sair na diretriz, mas eu peço para vocês não divulgarem ainda, porque a gente vai publicar daqui a umas 2 semanas. Isso aqui é uma preliminar, tá? Então, quando você tem, e a gente apresentou no Congresso agora, abriu esse capítulo no Congresso. Então, se você tiver esses anticorpos negativos, o rastreamento é negativo. E aí você vai repetir em algumas situações, tem uma recomendação em quais tempos você deve repetir essa recomendação. A princípio, no mundo ideal, a gente vai recomendar para fazer isso 3 vezes. Se você tem um anticorpo positivo, a gente vai recomendar a avaliação de acordo com a Breakthrough. E se você tiver 2 anticorpos positivos, você vai estagiar e vai acompanhar de acordo com a Breakthrough. Isso é o cenário ideal. Então, no cenário ideal, a gente quer o que foi sugerido pela Breakthrough, que é a antiga JDRF, e a ADA, e a EAGE, e todas essas instituições. Mas, aqui no Brasil, o antitransportador de zinco é caríssimo. Então, a gente bolou uma solução brasileira, Tupiniquim, o que fazer, que a gente tem pouca disponibilidade do antitransportador de zinco. E foi justamente a conduta que eu fiz naquele paciente, eu tenho feito em vários pacientes que têm chegado a mim para investigar esse tipo de caso. Dose, o anti-GAD, anti-A2 e anti-insulina. Quando 2 ou mais são positivos, você já fechou o diagnóstico de diabetes
tipo um pré-clínico. E aí você vai estadiar se ele é estágio um, estágio 2, ou também se ele tem critério para diabetes, e mesmo que seja assintomático, se é estágio 3. Quando você, nessa dosagem, tem um só anticorpo positivo, aí sim você dosa o antitransportador de zinco. Porque se ele for positivo, seu paciente vai deixar de ter apenas um anticorpo positivo para ter dois anticorpos positivos, e isso faz toda a diferença. No acompanhamento que a gente fez do paciente em pesquisa clínica, que a gente acompanhou, foi tese, um pedaço da tese da Joana, tese da Bianca Baroni, tese da Mirella Hansen, da Débora Batista, que nem está mais aqui, um trabalho que a Isabela Suede fez. A gente viu que em 10 anos, quem desenvolveu diabetes na nossa população foi quem tinha dois anticorpos positivos. E nesses casos, teve paciente que fez o zinco, fez toda a diferença para configurar como anticorpo positivo. Então, o zinco é importante para a gente fechar que o paciente realmente está em estágio de diabetes tipo 1 pré-clínico, quando a gente tem um anticorpo positivo entre anti-GAD, anti-A2 e anti-insulina, tá? Muito importante, toda vez que você tiver um anticorpo positivo, um ou dois, sempre tem que confirmar. Nunca a gente vai ficar com uma dosagem só. Se ele estiver positivo, pode ser transitoriamente positivo. Então, ele precisa ser confirmado para a gente considerar que a pessoa realmente tem autoimunidade instalada, tá? E era isso, e agora a Joana vai passar para o caso dela, e depois a gente pode botar isso tudo em discussão. Boa noite, gente. Deixa eu agradecer o convite da Mônica de estar aqui hoje discutindo alguns casos. Alguns casos nossos são incomuns, né, Melanie? Então a gente vai estar junto. Deixa eu compartilhar aqui. E aí, puxando um gancho um pouco da Melanie, ela já falou para a gente de anticorpo, então vai ter um pouco de autoimunidade e, e ela já adiantou um pouco de algumas coisas que eu vou falar. Vocês estão vendo a minha apresentação? Tá, Melanie? Estamos sim, pode seguir. Tá ótimo, então eu vou dar continuidade. Então, discutindo aqui alguns casos, eu trouxe outro. Então, feminina, solteira, do lar, 36 anos, então uma jovem, tem diabetes há 2 anos. E aí, nesse contexto, ela teve poliúria, polidipsia, os sintomas tradicionais, perdeu 4 quilos, iniciou dieta e foi prescrito para ela metformina XR, glicazida, com melhora dos sintomas. Mas, segundo ela, teve glicemia de 300, mas não tinha obesidade. Ela até perdeu peso, mas ela tinha no máximo sobrepeso. E já me trouxe um fundo de olho normal. Tem uma alopecia em acompanhamento com a dermatologia, com componente autoimune. E de prévio, tinha um diagnóstico de ovário policístico, mas sem acompanhamento na adolescência e atualmente não tem mais. E na história familiar, tinha história familiar diabetes tipo 2 na mãe, mas também hipotireoidismo, também doença autoimune. A avó materna também tinha diabetes tipo 2. O lado materno tinha algum grau de história de diabetes tipo 2. Ah, atividade física regular, né, etilismo e tabagismo. E aí, no exame físico, a gente procura primeiro o sinal de resistência à insulina, ela não tem. Tinha as áreas de alopécia, um IMC de 26, uma circunferência abdominal de 87, um pouco aumentada, não era hipertensa, e não tinha outras alterações. E aí traz esse exame de sangue com glicada de 6,3, um colesterol limítrofe, um HDL normal e um triglicerídeo também, não um perfil tanto de síndrome metabólica, uma vitamina D também ali no limite inferior. E sem autoimunidade da tiroide. Eu fiquei na dúvida, na verdade, ela veio para entender o tipo de diabetes dela, se ela realmente tem um diabetes tipo 2, ou se ela tinha algum outro critério para diabetes tipo 1, para um lado, enfim. E ela tinha sinais conjuntos. Então, ela tinha um excesso de peso, um sobrepeso, tinha um aumento da circunferência abdominal, não tinha o perfil lipídico compatível de resistência à insulina, e tinha uma história familiar de doença autoimune e tinha essa alopécia. Então, a gente sabe que o diabetes tipo 1 e tipo 2 podem ter uma interseção, que é o diabetes tipo 1,5, e o LADA, que é um pouquinho diferente do diabetes tipo 1,5, o LADA é um paciente com autoimunidade que pode ter, não sempre, sinais de resistência à insulina. Então, a gente sabe que tem uma interação do fenótipo, da idade, do quadro clínico e dos anticorpos, que a Melanie já falou aqui para a gente hoje, e a história familiar. Então, ela tinha algo autoimune, mas também tinha algo de diabetes tipo 2, e sempre para aquela dúvida do MOD. A história familiar dela de diabetes
mais tardias. Então, não fiquei tanto pensando no MOD, mas tinha esta dúvida. Então, lembrar aí do fluxograma da diretriz, diabetes no adulto jovem, né? Então, se o diabetes foi iniciado antes dos 6 meses de vida, sempre lembrar diabetes neonatal, não é o caso. Agora, eu vou trazer depois, mas na dúvida, a gente não tem um fenótipo de outras questões, de uso de drogas, Cushing, enfim, outras situações clínicas, a gente vai pensar em autoimunidade pancreática, vai solicitar os anticorpos, no caso, é o que a gente fez com ela. Então, diabetes tipo 1,5, né? É o double diabetes. Então, é quando a gente tem essa autoimunidade e resistência à insulina. Pode ser, na verdade, na própria abertura do quadro de diabetes tipo 1, eu já tenho um quadro de resistência à insulina e autoimunidade, ou pode ser o próprio paciente com diabetes tipo 1 que vai ganhar peso e vai desenvolver as características típicas do diabetes tipo 2, com a cantose, triglicerídeo alto, baixo, enfim, padrão de resistência à insulina. Mas aí o que veio para ela? Então, ela veio um anti-GAD bem positivo e o anti-IA2 de 100, o valor é 10 de referência. Então, eu nem precisei pedir antitransportador de zinco e também não pedi anti-insulina nesse momento. Paciente adulto, a gente sabe que o anti-insulina tem menos positividade. E ela veio com peptídeo C bem normal. Mas eu pensei em LADA, né? Diabetes latente autoimune do adulto. E aí, o que fazer? É muito fácil a gente pegar esse paciente com desglicemia, com esse exame de sangue, com anti-GAD, anti-A2, a gente insulinizar. Mas nesse caso ela estava bem controlada, tinha função pancreática e tinha autoimunidade. E aí o que fazer, né? Então, não é um consenso brasileiro sobre LADA, né? A gente tem um consenso de 2020, mas só relembrar, quando a gente suspeitar desses pacientes, no próprio KPDS, cerca de 12% dos pacientes que foram classificados como diabetes tipo 2 tinham, na verdade, LADA. Né? E aí, aqueles que tinham mais anticorpos, principalmente tinham 2 anticorpos, 50% precisou de insulina com 6 anos. Então, a gente sabe que a reserva pancreática desses pacientes vai ser menor. Esse autor sugeriu esse Scorlada, né? Então ele tem uma sensibilidade muito boa, mais de 90%. E você, o que você leva em conta? Diagnóstico com menos de 50 anos, sintomas agudos, poliúria, polidipsia, o IMC normal, presença de doença autoimune no paciente ou presença de doença autoimune na família. Se eu tiver duas alterações dessa, eu já tenho uma sensibilidade de 90%, posso solicitar os anticorpos. Então, é uma coisa prática para a gente guardar para o nosso dia a dia. Então, ela pontuava pela idade, ela teve sintomas agudos, o IMC dela era acima de 25, mas tanto ela quanto a família tinha doença autoimune. E aí, o que tratar? Sei que é um pouco de diagnóstico, mas a gente seguindo o diagnóstico, né? O que fazer com esses dúvida? Insulina para todo mundo? Novas drogas? Quais são as recomendações atuais, né? Lembrando que não é um consenso universal. Então, desculpa, em junho de 2019, ela tinha aquele exame de sangue, estava errado lá naquele primeiro slide, desculpa. Ela estava usando sitagliptina. Aí, o que eu fiz? Vou tentar justificar com os próximos slides. Troquei a sulfonilureia para o sitagliptina, mantive o glifage e também suplementei vitamina D, como a Melanie falou, há muita controvérsia de vitamina D e doença autoimune, diabetes tipo 1, mas a princípio a ideia é em deixar em níveis fisiológicos. E aí, como é que ela evoluiu ao longo dos anos? Passou anos muito bem, às vezes ela via frequente, às vezes não. Em dezembro de 2021, teve uma piora da glicemia, a gente conversou, eu redosei aquele peptídeo C, um peptídeo C bom ainda, e a gente foi trocando aos poucos, você tirou a sitagliptina e iniciou a semaglutida, ela ficou com a dose de 1 miligrama, ficou com o MC em torno ali de 23, 24, ao longo dos anos ela veio bem, às vezes sumindo um pouquinho, e agora ela voltou com uma glicada de 7,4 e um peptídeo C de 1,4, ainda bom, mas já numa curva menor, né? E aí o que fazer agora? Eu vou falar aqui que eu fiz com ela. Então, eu mantive a semaglutida, o glifage, e a gente tem essas opções: associar SGLT2, pioglitazona, insulinizar, trocar a sema por tirzepatida, enfim. E ela seguiu esses anos aí com bom controle glicêmico, sem insulina, né? Então, será que muda? O que é importante no tratamento do LADA, né? Será que o tempo livre de insulina vale? É mais simples para esse paciente. Então, se eu tiver uma
pancreática e conseguir manter essa paciente sem insulina é mais fácil. Preservar a função pancreática é importante também, então não quero deteriorá-la, né? Além disso, ter o controle glicêmico adequado, sem as complicações micro e macrovasculares. Então, lembrar que a preservação do peptídeo C está associada a menor risco de complicação crônica, menor variabilidade glicêmica e menor frequência de hipoglicemias. Então, o que eu puder fazer para preservar é melhor. Das medicações, o que a gente tem de LADA e metformina. Então, a gente não tem estudos controlados com LADA e metformina. A maioria dos pacientes já está usando metformina, mas recomenda-se que naquele fenótipo tipo 2, que tem muitos casos, ou o paciente já está usando, a gente deve manter, ou a gente pode iniciar sim. A maior parte dos estudos são os de diabetes tipo 1, que também não são controlados, né? A gente tem um estudo com diabetes tipo 1, que é o Removal, que avaliou o uso de metformina para doença cardiovascular, enfim, e as alterações foram muito discretas, mas a gente não tem estudos grandes com metformina e LADA. Na verdade, tem poucos estudos grandes em LADA, né? Mas em relação à TZD, e no caso a pioglitazona que a gente tem aqui no Brasil, mas a gente tem um estudo mais antigo com a rosiglitazona, e é interessante, ele avaliou o peptídeo C ao longo dos 36 meses e comparou primeiro com sulfonilureia, e aí mostrou que aí teve um declínio menor com a rosiglitazona do que a sulfonilureia, e outros estudos seguiram essa linha da sulfonilureia, tá? Ali a gente vê tanto basal quanto estimulado, e quando a gente comparou a rosiglitazona mais insulina, ou só insulina sozinha, a combinação também foi superior na função pancreática. Hemoglobina glicada teve pouca, não foi estatisticamente significativo. O N de cada braço é sempre muito pequeno, tá? Em relação às sulfonilureias, então, aqui é uma outra comparação, nesse caso, início de insulina versus sulfonilureia, que cerca de quase 50% dos pacientes tiveram que usar insulina, associar a insulina depois, né? E a dose final daquele paciente que usou sulfonilureia e insulina foi maior do que aquele que eu usei sempre insulina. Então, esse estudo não avaliou o peptídeo C, foi 5 anos de acompanhamento, um pouco mais extenso, mostrando que eu vou ter sugerindo uma maior reserva de peptídeo C com o uso da insulina. Em relação ao sulfonilureia e DPP-4, então aqui um acompanhamento de 2 anos, e aí o que mostrou para gente? Que o peptídeo C foi melhor com o DPP-4 do que com a sulfonilureia, então daí a gente tende a evitar a sulfonilureia, porque a gente vai ter uma maior perda da função pancreática nesses pacientes com LADA. Não teve diferença no controle glicêmico. Em relação ao DPP-4 e função de células beta em 1 ano, né? Então, aqui que mostrou para a gente, ups. Então, também é uma melhora da função, nesse caso aí, a sitagliptina. A maior parte dos estudos foram com sitagliptina, mostrando uma melhora do peptídeo C estimulado com o uso nesse caso, a sitagliptina, comparando com a insulina. Então, era cita mais insulina ou só insulina pura. Então, associar a cita seria interessante nesse paciente com LA. Em relação ao análogo do GLP-1, em modelos animais, a gente sabe que reduz a apoptose das células beta, promove neogênese, mas em LADA, em humanos, a gente não tem esses estudos. Então, aqui tem uma série de casos com exenatida e liraglutida, um número significativo de pacientes. Na verdade, a maior parte vem dos estudos de diabetes tipo 2, e aí você, nesses pacientes dosando anti-GAD, você vê um subgrupo deles que tinham anti-GAD e anti-A2 positivo. E aí mostrou que eles controlaram a glicemia nesses pacientes e que teve uma redução, a redução da dose de insulina foi um pouquinho menor para quem era anti-GAD positivo. E com a dulaglutida também foi do estudo da dulaglutida, vou mostrar aqui, do Awards. Então, juntou 3 estudos da dulaglutida e via quem tinha anti-GAD positivo e quem tinha anti-GAD negativo. Observou que a melhora da glicada foi independente do anticorpo, mas teve uma tendência a menor redução da glicada naqueles com altos títulos de anti-GAD. Tá? E em relação ao tisepatida, também são dados do SURPASS. Então, eles avaliaram o anti-GAD nos pacientes do SURPASS, juntando os 3 SURPASS, 2, 3, 4 SURPASS,
e eles avaliaram que 120 pacientes tinham anti-GAD positivo. O perfil de paciente nesses estudos, já que não era especificamente para LADA, né, é um perfil mais de DM2, então eles tinham obesidade, né, o IMC em torno de 32, glicada em torno de 8, 8,3, 8,7. E aí, o que que mostrou para a gente? Muito parecido com a dulaglutida, a queda da glicada foi semelhante, independente do anti-GAD, e a perda de peso também foi semelhante. Então, são seguros nesse grupo, mas eu não tenho estudos controlados com pacientes com LADA. Inibidores do SGLT2. Então, a gente sabe que tem risco de cetoacidose, e pode ser uma cetoacidose euglicêmica. Também tirando dados do Canvas, avaliaram pacientes que tinham anti-GAD positivo, avaliaram os pacientes que tiveram cetoacidose, 12 pacientes, desses 6 tinham anti-GAD positivo, né? Então, a gente tem que entender um pouco o papel do SGLT2, e na literatura, que eu achei, até recente, uma combinação da saxa com a DAPA versus a insulina, um grupo pequeno de pacientes, 16, 15 em cada braço, com uma glicada em torno de 7,4, para avaliar em um ano como é que foi a evolução desses pacientes. Então, a gente viu que a glicada foi semelhante ao longo do tratamento, o IMC com a saxa com a DAPA foi menor do que com a glargina, e a área sob a curva do peptídeo C foi um pouquinho melhor com a combinação do que a glargina, mas mostrando que em 12 meses poderia ser uma medicação segura para esse grupo de pacientes. Né? E seguido aqui o consenso, esse é o consenso 2020 do LADA, né? Então, naqueles pacientes que a gente tem suspeita, que a gente tem um anti-GAD positivo, a gente vai dosar o peptídeo C. Se o peptídeo C estiver acima de 2,1, a princípio eu posso seguir a guideline de diabetes tipo 2. Se eu tiver menor do que 0,9, né? Então, aqui, se eu tiver entre 0,9 e 2,1, eu vou seguir o guideline normal. E aí, eu vou, se o paciente tem alto risco cardiovascular, ele faz considerações em relação ao SGLT2, considerar mais naqueles pacientes com IMC acima de 27, porque os pacientes que eram mais eutróficos fizeram mais cetoacidose do que os pacientes, pelo menos os estudos com diabetes tipo 1, do que aqueles com sobrepeso e obesidade, mas a recomendação não muda para aquele paciente que tem entre 0,9 e 21. Então, o que muda entre 0,9 e 2,1? Dosar a cada 6 meses, tá? E, independente, evitar a sulfonilureia, como eu mostrei, a sulfonilureia perde um pouco a função pancreática, então você vai usar todas as classes, mas vai reavaliar o peptídeo C a cada 6 meses, tá? Se tiver entre 0,3 e 0,7, paciente sem doença cardiovascular. Novamente, tem um asteriscozinho no SGLT2, mas você usaria todas as drogas sem problemas. E aqueles pacientes que têm. Então, resumindo, né, só para terminar. Então, resumindo, aqueles pacientes que têm um PPC menor que 0,3 sempre, entre 0,3 e 0,7, você vai considerar associar a insulina com outras drogas ou usar outras drogas e reavaliar regularmente esse peptídeo C. Acima de 2,1, eu posso tratar como diabetes tipo 2. Então, aquele grupo do meio, é que eles chamam de gray zone. Você vai individualizar, vai considerar se o paciente é acessível, se não é acessível, se tem contato com o médico, se você vai insulinizar logo ou se vai combinar drogas com insulina. Mas o que os estudos mostraram para a gente, que pelo menos no LADA, associar essas drogas ajudaram na preservação da função pancreática. Que drogas? Principalmente DPP-4 e GLP-1. Em relação ao PIO, também tem o estudo da rosiglitazona, no nosso caso, a pioglitazona. Então, quais são as drogas autorizadas? Insulina, PIO, DPP-4, GLP-1 e agora também GLP-1, GIP. Vitamina D tem estudos e meta-análises que mostram que pode ter algum benefício. A quem a gente vai evitar é a sulfonilureia. E os inibidores do SGLT2, eles colocaram lá com esses asteriscos, principalmente para aquele MC acima de 27. Metformina ele põe no centro do tratamento que faria para todos os pacientes. Então, tá bom. Então, o importante desse paciente, o que eu fiz com ela quando ela voltou com 7,4? Então, ela já estava com GLP-1, metformina, né? E estava tomando a vitamina D. Eu poderia fazer a pioglitazona, mas eu conversando com ela estava muito preocupada com peso, muito satisfeita com a perda de peso, mas era uma droga que a gente poderia lançar a mão. O que eu fiz? Eu coloquei um sensor.
que achei a gente colocou para ela entender como é que são essas flutuações de glicose. E aí, ao longo, ele tem pouco tempo que ela veio, mas ao longo de um mês, ela conseguiu ficar com um bom tempo no alvo, só usando o sensor e com mudança do estilo de vida, intensificando a mudança do estilo de vida. Então, a gente combinou que até a próxima consulta, ela vai ficar com o sensor de glicose. Se ela conseguir voltar para a glicada baixo de 7, próximo de 6,5, sem necessidade de insulina, a gente vai manter. Eu acabei não considerando ela como uma candidata ideal para o inibidor do SGLT2, não é que ela possa fazer, não possa fazer no futuro, mas ela tem um IMC hoje mais baixo. Então, optamos em observar um pouco mais e com mudança de estilo de vida nesse momento. E outra opção seria trocar para a combinação GLP-1-GIP, para ver se potencializaria esse controle glicêmico. Então, da parte autoimunidade, foi isso que a gente trouxe para discutir. Então, um caso de um diabetes tipo 1 pré-clínico, um paciente com LADA com uma reserva pancreática mas ainda com bom controle glicêmico, se insuliniza ou não insuliniza, se a gente pode usar as outras drogas, né? Um paciente jovem com MOD GSK e agora trazendo outros casos de diabetes monogenético. A maioria de nós aqui somos adultos, mas às vezes a gente pega esses pacientes adolescentes ou criança maior e a gente precisa tomar uma conduta, a gente chega para responder um parecer. Então, eu vou trazer esses dois casos para a gente discutir já de adolescente e adulto jovem. Então, esse paciente, é lá da FRJ, 16 anos, a Melanie vai lembrar dele. Ele teve o diagnóstico de diabetes com 3 meses de idade, com cetacidose. é, depois ele tem também uma história familiar de diabetes. Não, desculpa, ele não tem história familiar de diabetes, tá? É, o peso aqui se ficou errado. Na verdade, botei errado aqui. Ele não teve cetoacidose, mas teve diagnóstico com 2, 3 mesezinhos de vida. Ele não teve um peso pequeno, né? Nasceu com 2,9 kg, começou a insulina, mas sempre usando pouca insulina. E aí ele evoluiu com crise convulsiva com 2 meses de vida e um retardo psicomotor, desenvolvimento, e foi aventada a possibilidade de síndrome DENDE, que é diabetes neonatal, um atraso de desenvolvimento psicomotor e crises convulsivas, já pensando talvez numa mutação. Mas nessa época não tinha acesso a esses testes genéticos. Então, ele ficou usando insulina até os 14 anos, e nessa época a gente já conseguia testes moleculares. A hemoglobina glicada dele variava muito de 7,1 para 9. Um peptídeo C, nessa época, com 14 anos, de 1,1. E um anti-GAD e um anti-A2 negativos e repetidamente negativos. Então, a gente teve chance de pedir o teste molecular, e aí ele veio com a mutação do KCNJ11. Com isso, ele foi suspensa a insulina e foi iniciada a glibenclamida. Uma pena que a gente podia ter iniciado antes, então essa mutação, além de ter no pâncreas, também tem no sistema nervoso central. E o uso da sulfonilureia em idades menores pode até ajudar no controle das crises convulsivas e do desenvolvimento psicomotor desse jovem. Hoje ele está com 27 anos, ele segue usando glibenclamida, variando a glicada, a família até já fica, poxa, ele está tão bem, vamos suspender a glibenclamida, e ele já foi para 11 de glicada, ele vai para 9 às vezes, tá? E a gente até conseguiu controlá-lo com uma dose baixa, já usou meia glibenclamida de manhã, uma no almoço, atualmente ele está com uma no almoço, uma glicada ali em torno de 7,2. O outro paciente chegou para a gente já com um pouquinho mais velho, 35 anos. Ele teve o diagnóstico ele teve o diagnóstico aos 9 meses, ele não era de PPMG, com cetoacidose, um relato dele. Ele nasceu pequeno, com 2,400. Ele já tem uma história familiar bem importante para diabetes, o pai tem diabetes. Ele tem um tratamento irregular do diabetes ao longo da vida, ele não acompanhava com a gente, ele falava que tinha diabetes tipo 1, mas segundo ele já ficou períodos sem insulina também e não fazia de novo cetoacidose e aplicava insulina de forma muito intermitente. Com anti-GAD, relatos com 10 anos de idade negativo. Quando ele chega para a gente, já ali com seus 30 anos, a gente dosa novamente, outros anti-GAD também negativos. E
Na verdade, ele volta a se cuidar, ele procura atendimento médico mais regular, porque está evoluindo com retinopatia diabética, nefropatia, glicadas sempre 10 e 11. A gente dosa já com essa idade de 30 anos um peptídeo C que foi baixo, 0,12. E ele está preocupado porque a filha, de 3 meses, acabou de ter o diagnóstico de diabetes neonatal, fez uma cetoacidose, e aí foi solicitado o teste molecular para a filha. E, naturalmente, agora a gente também fez dele. Então, ele tem uma mutação do gene da insulina. Então, lembrar que diabetes neonatal é um diagnóstico do pediatra, que não, muitos de nós aqui não somos, né? Mas esses casos, às vezes, são diagnosticados de forma errada ao longo da vida e a gente precisa suspeitar quando eles vêm para a gente com 16, com 20, com 30 anos, tá? Então, lembrar que o principal causa de diabetes neonatal é a mutação do KCNJ11, do ABCC8, eles são 50% dos casos, e eles vão codificar as subunidades SUR e KIR do canal de sódio e potássio lá da célula beta, né? Então, não vai deixar esse canal fechar para despolarizar a célula beta, ele fica aberto. Então, não consegue funcionar adequadamente a célula beta. Tá? É relativamente raro, um a cada 500 mil nascidos vivos. 50% dos casos são transitórios, então a gente nem pega, são aqueles pacientes que tiveram antes dos 6 meses de vida. Depois ele vai melhorar e pode voltar na adolescência, tá? Mutação do gene da insulina que acomete 30% dos casos. E lembrar que esses pacientes, diferente do primeiro paciente que responde à sulfonilureia, a mutação do gene da insulina vai ficar com insulina basal bolus mesmo. Então, esse paciente hoje está com a gente, melhor controlado, ainda tem alguma dificuldade de adesão, mas mantendo uma glicada em torno de 7,5. Ele estava usando NPH e vai transicionar agora para análogo de insulina, mas não é interessante, ele ainda não botou sensor, mas ele é um paciente que não tem tanta flutuação como um diabetes tipo 1. A gente já vê que ele é um pouquinho diferente. Ele, com um pouquinho de mais regularidade, vai ficar relativamente bem controlado desse diabetes. Então, aqui, fechando, mostrar que nós temos vários diabetes, né? Não é um tipo só. Então, a importância da gente diagnosticar adequadamente, entender cada um, e a gente vê que o tratamento vai variar de acordo com esse tipo de diabetes. E lembrar que esse é o mês do diabetes, né? O Novembro Azul. Teremos um evento para quem puder ir no domingo, na Lagoa, uma corrida do diabetes. Depois, se quem quiser entra no site, no Instagram da SBD, da regional, para poder participar dessa corrida no domingo. Vão ter testagem, enfim, e estão todos convidados. Obrigada. Agora vamos para as perguntas, né, Mônica? Vamos. Tem uma pergunta da Natália. Primeiro, excelente, realmente. Tem uma pergunta da Natália. Melanie, em filhos de pessoas com DM1, a partir de que idade esse rastreio seria indicado? Então, recentemente, no EASD, teve abriram um consenso que vai ser publicado do Breakthrough, da ADA, e do próprio EASD. E a gente, no Brasil, vai tender a seguir a recomendação deles por um motivo muito específico. Vou explicar para vocês por quê. O que eles sugerem? Que isso seja feito idealmente em 3 momentos: entre 2 e 4 anos, entre 6 e 8 anos de idade, entre 10 e 15 anos. Se vocês não tiverem tido oportunidade de fazer nessas ocasiões, pegar um adolescente com 15 anos ou mais, aí basta você fazer em uma ocasião, porque não tem tantos dados mostrando que você repetir teria um benefício. Por que nessas idades? Porque justamente fizeram estudos clínicos e viram que quando você pega essas 3 oportunidades de rastreamento, dosa nessas 3 oportunidades, você tem uma sensibilidade de mais de 80%. Quando você só consegue fazer de 2, a sensibilidade cai, fica na faixa em torno de uns 60, se não me engano. E uma oportunidade só também é menor a sensibilidade. Então, o ideal seria você fazer nas 3 quando houver essa possibilidade. Essa faixa de 2 a 4 anos, porque a gente tinha até sugerido, a gente vai fazer um estudo brasileiro de rastreamento, e a nossa ideia para facilitar a logística era começar aos 6 anos de idade. Mas aí não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver no congresso,
que os palestrantes internacionais, a Annette Ziegler e o Wes Bonifácio, que são pessoas muito fortes de rastreamento de diabetes tipo 1 no mundo, eles falaram: olha, eu acho que vocês deveriam começar mais cedo. E a gente sabia que o ideal seria começar mais cedo. A gente propôs essa idade pela logística. Porque, na verdade, as crianças com 2 anos, abaixo dos 3 anos de idade, são as que têm mais chance de progredir de uma forma mais agressiva. Então, a gente, começando nessa faixa etária de 6 anos, a gente ia perder essas pessoas que teriam um grande benefício em detectar o diabetes tipo 1 pré-clínico precocemente para prevenir cetoacidose em formas mais graves. Então, a gente reconversou e aí no nosso estudo clínico a gente vai começar a partir de 2 anos de idade também. Sim, essa aí não tem o nome. Excelente discussão, Joana. Você considera a dose baixa de DAPA no seu primeiro caso? As doses usadas em DM1 foram mais baixas. Poderia ser uma opção com menos chance de cetoacidose na associação com metformina tem 5 miligramas de DAPA? Então, os estudos em DM1 foram com 5 miligramas e era na Europa Até tem 2,5. Uhum. Até é, mais, e até. Não, de EMPA, tá mais baixa EMPA ainda de EMPA. 2,5. EMA É, teve com 2,5. 2,5 e com DAPA 5 e tinha essa recomendação que você poderia usar na Europa para pacientes com autoimunidade e MC acima de 27. Na dose de 5 tem menos cetoacidose e a EMPA com 2,5 também. A gente não tem essa dose, é, mas a menos cetoacidose sim. Eu acho que a gente vai ter mais estudo no futuro, entendendo o papel do inibidor do SGLT2 no DM1, né, inulada, por exemplo, né? Vai ter o paciente certo. Então, vai ter que aprender a medir cetona, tem que ser o dia a dia dele, tem que ter acesso ao médico. Então, toda essa orientação na hora que a gente prescrever, principalmente paciente em que o benefício vai ser maior que o risco. Talvez quem é esse paciente, aquele que tem insuficiência cardíaca, que tem doença renal crônica, a gente não tem essa resposta ainda é totalmente off-label. Mas mais estudos virão em relação ao inibidor do SGLT2, TGST2 no DM1. O que você acha aí, Melanie? Eu tenho bastante preocupação de inibidores de SGLT2 com diabetes autoimune. Acho que até a gente ter doses baixas, assim, de EMPA 2,5 ou sensores que meçam cetona de forma contínua, eu tenho muito pé atrás quando não é apenas para paciente com doença renal, insuficiência cardíaca. Eu acho que só para benefícios de controle glicêmico, a gente tem outras coisas que podem ser substituídas que dão mais segurança, enquanto a gente não tem sensores de cetona contínua e doses mais baixas de inibidores de SGLT2. Eu vou dizer a minha opinião no LADA, por exemplo, nesse caso. É um paciente que é o IMC mais baixo, então a gente sabe que tem maior risco, e ela não está com insulina. Então, eu acho que o risco fica maior ainda, né? É um paciente que não vai estar. Na hora que ela ficar com baixa de insulina, ela é grande paciente para fazer a cetoacidose e a gente bobear um pouco. Outro problema da cetoacidose euglicêmica, diferente da cetoacidose no DM1, que a gente tem aquela orientação que o paciente pode corrigir quando está só acima de 0,5, não está tão alto, pode hidratar, aplicar um pouco de insulina, rever a cetona. Mas na cetoacidose euglicêmica, a gente não consegue fazer isso. Tem que acabar indo para emergência, hidratação, emergência, para poder aplicar insulina com aporte de glicose na emergência. Então, talvez do paciente sem insulina, eu tenho estava tudo no guideline, tá escrito lá que pode fazer, mas eu tenho um pouco de preocupação nesse paciente sem insulina. Eu também tenho. Ô, Melanie, no teu primeiro caso, os dois eram jovens, principalmente o primeiro caso. Em pessoas mais velhas, como é que funciona isso? Porque você encontra pessoas com hemoglobina glicada de 6,2, com uma glicemia de 108 constante, É, e faz o quê? então, aí geralmente a gente vai ver o fenótipo, né? Se ela tem um perfil de pré-diabetes, aí a gente vai conduzir com o paciente com pré-diabetes. Você vai recomendar atividade física, medidas não farmacológicas, a melhora da alimentação e vai recomendar, em alguns casos, medicações, como o agonista de LP1 ou metformina, dependendo do caso e do perfil, do excesso de peso. Agora, em algumas situações você vai suspeitar que isso é um LADA. Por exemplo, se você vê que é uma pessoa
mais jovem do que seria um diabetes tipo 2 habitual, um pré-diabetes habitual, mais magra, que tem história familiar de autoimunidade. Aí, nesse caso, você tem que ficar mais atenta, porque pode ser, esse pré-diabetes pode ser, na verdade, um LADA que está aparecendo. Né? Aí pode, geralmente eles progridem mais rapidamente na necessidade de insulina. Mas se for mais velho, com um quadro de pré-diabetes, com obesidade, aí não tem muito que a gente inventar, ficar pedindo dosagem de corpo, não. Aí é pré-diabetes, a gente vai conduzir como tal. Eu me recordo que eu vi em alguma palestra, algum lugar, que metformina tinha limite de idade. E paciente, pessoas acima de 60, 65, não me recordo, não estaria indicado, não diz contraindicado, mas não estaria indicado a prescrição de metformina. Porque as evidências não foram fortes nos estudos clínicos, não teve, esse grupo não teve tanto benefício. Por isso que os guidelines em geral botam assim. Então, vocês não indicariam, Mas talvez assim indicariam. que não. Hã? Desculpa. Você está falando pré-diabetes com idade mais avançada. Sim. É controverso, assim, os estudos clínicos não mostram tão boa evidência, mas dependendo do paciente, se ele tiver assim, eu estiver achando que ele tem um perfil de risco alto para desenvolver diabetes, tiver já com a hemoglobina glicada próximo do nível de diabetes e não tiver um excesso de peso, não tiver condição de fazer GLP-1, eu pessoalmente eu indico, mas não é uma indicação formal, não é, tem muito menos benefícios, mas, eu acredito que talvez não tenha N o suficiente, não tenha um número suficiente de pessoas avaliadas, não conseguiram comprovar esse benefício. Mas eu não arriscaria não fazer numa pessoa que tivesse com pré-diabetes, uma hemoglobina glicada de 6,3 e uma glicemia de jejum próximo do critério de diabetes. Não sei se a Joana concorda comigo, especialmente se não tivesse excesso de peso, porque possivelmente minha primeira indicação seria fazer agonia de GLP-1 para conseguir reduzir o peso e, com isso, melhorar o perfil da glicose. Você O que aplicar. você acha, Joana? Eu acho o seguinte, que a gente não sabe exatamente esse perfil do paciente com mais 65 anos que participou do DPP, né? A gente não tem dados exatamente entendendo dentro do mais 65, a gente vai ter aquele que tem obesidade, tem resistência à insulina, que talvez tenha algum benefício da metformina nessa. E teve aquele paciente mais idoso que entrou no estudo e que, na verdade, o mecanismo de diabetes dele não vai ser exatamente essa resistência à insulina. Então, não é mais a mudança de estilo de vida, não mostrou benefício na glicada. Então, eu tento olhar o paciente. Se ele tem circunferência abdominal aumentada, tem resistência à insulina, não, 67 anos, lembrar também que tem diferença do 80 para o. Quando a gente Exato. fala assim, mais de 65 anos, tem um público enorme aí, né? Então, eu E tentaria aí, olhar isso. 75 anos, e aí? Vocês fazem o quê? Se Porque for hoje magro, em dia temos 85 um anos, eu não universo uso de metformina. 70, uma hemoglobina glicada de 6,6. Paciente de 80 anos. Ah, Faz o não. Aí, assim, a chance dele evoluir a diabetes, desenvolver complicações de diabetes ao longo desse período é muito pequena. Aí não. Aí eu acho que não, eu não faria. Mas se for um paciente, é o que nem a Joana falou, de 67 anos, não pode fazer agonia de GLP-1, com excesso de peso, com hemoglobina glicada de 6,3 e uma glicemia de jejum de 121, eu faria. Faria, também, porque ele está exatamente. próximo tá bem próximo ao perfil que se beneficiou nos estudos. e dose plena, dois. A Esse dose que jovem, mostrou benefício foi a 67 é partir de um jovem, mil e né, gente? quinhentos. 67 Eu vi é um essa paciente discussão há jovem. pouco, então eu falei, bom, deixa eu, já que estamos falando nisso, aproveitar E e só tocar. complementar, Mônica, às vezes até essa desglicemia do paciente com 80 é de sarcopenia. Você tem outras coisas para melhorar ali, para poder tentar, não, já que a medicação não vai ter tanto efeito, né? A gente vê que o que todo mundo faz na prática, tem pré-diabetes e passar com o paciente de 80 anos, mas entender que esse paciente não vai ter tanto benefício, vai ter outras coisas que a gente vai poder fazer que vai ter mais benefício, né? E, por outro lado, pode ter 80 anos e estar com obesidade e ser um paciente rígido, né? Relativamente com uma boa perspectiva de vida. Posso até lançar mão de GLP-1 para ele também, com orientação para não fazer sarcopenia. Então é muito difícil a gente diferenciar. É Um 80 individualizar, né?
É muito específico. Corrigindo uma coisa que foi até a Rosane que falou, da dapaglifosina, esqueci, tem a combinação da DAPA 5 com metformina aqui no Brasil, é verdade, a gente tem que sim. Eu pensei no comprimido puro de 5 miligramas que a gente não tem aqui no Brasil, tá? Só corrigindo o que eu falei, a gente tem essa opção do comprimido combinado de 5 miligramas com a metformina. Vamos ver se tem mais alguma Ó, pergunta. tem uma pergunta para Melania. Qual a dose de glibenclamida que você iniciaria no mod GCK? E Mod pode ser. GCK, a gente dificilmente vai começar a glibenclamida, né? Assim, mod GCK tradicionalmente a gente não trata, mas com esse estudo que a gente fez, a gente viu que alguns pacientes têm a normalidade da glicose um pouquinho mais acentuada do que a gente imaginava. Então, pode ser que isso vai mudar no futuro, mas assim, tradicionalmente o mod GCK, dificilmente a gente vai ter que fazer medicação. Quando tiver que fazer, é, você pode fazer a glibenclamida, mas você tem que tomar cuidado com glibenclamida, gliclazida, mas você tem que tomar cuidado com a hipoglicemia, porque esses pacientes eles têm uma glicose bem próxima ao normal, eles têm uma hiperglicemia de jejum leve. Diferente do mod 1, mod 3, por Três. exemplo, que eles podem ter uma hiperglicemia mais acentuada e às vezes a gente até precisa de insulina. Aí eles podem precisar de secretagogo, mas tem trabalhos mostrando, não especificamente com mod 2, não, com os outros tipos de mod, com agonistas de LP1. Então, também é interessante porque não tem esse risco da hipoglicemia. Acho que também o que ela confundiu, talvez foi Ah, do neonatal. diabetes monogênico. No neonatal, a gente faz a glibenclamida, e aí o que eu li, não trato criança pequena, mas a dose é relativamente alta, 0,5 a 1 miligrama por quilo de glibenclamida. É off-label, tá? Não vai estar escrito em bula, mas isso é que os estudos usam. Do nosso paciente que está usando, a dose de adulto ficou uma dose bem baixa. Achei até interessante, a gente tem controlado ele com doses que variam de 1,5 e 2 comprimidos de acordo com a dieta dele e com a variação da dieta, tá? Ó, foi a Célia Nogueira, confundiu, era isso. Mas se eu considerar uma criança de 20 quilos, né, eu poderia usar até 20 miligramas de glibenclamida, então é uma dose bem alta mesmo, considerando para uma criança. Mas isso é que fala nos estudos, né? O que acontecia antes, que a gente viu com esses pacientes, eles estavam todos na infância usando insulina, porque os estudos genéticos vieram todos agora. Pois é, isso que eu ia perguntar para vocês, que vocês falem um pouco desses estudos genéticos, que eu acho que é uma coisa relativamente muito nova. Principalmente no mod, a partir de que idade, relação familiar, para cima, para baixo, para os lados, quantas gerações. Então, se você tiver um paciente que você vê que ele abriu diabetes, uma idade adulto jovem, ou sempre teve uma hiperglicemia desde a infância, tem uma história familiar forte de diabetes, ele não tem, principalmente se ele não tem excesso de peso, e também tem uma evolução assim de bastante tempo hiperglicemia, sem progredir a uma necessidade de insulina. Isso você tem que suspeitar de diabetes monogênico. E aí, qual é o primeiro passo? Dose anticorpos para descartar que que tem autoimunidade. Você pode fazer a dosagem de peptídeo C, em muitos protocolos isso entra também, que o peptídeo C que ele não está suprimido, ele sugere que não é autoimune. Se depois de uma longa duração do diabetes, você tem ainda uma reserva, você tem reforça a improbabilidade de ser autoimune. E aí, nesse caso, você pode pedir teste genético. Como é que você pode pedir? Tem painel expandido, painel para mod, então tanto no Fleury quanto no DASA, Richer, hoje em dia eles têm protocolo para isso, dosam vários genes ao mesmo tempo. Antigamente a gente pedia a dosagem de um gene, agora não, a gente faz um painel NGS, que são vários genes ao mesmo tempo. Então, tanto o painel que tem 14 genes, quanto o painel que tem 44 genes, são excelentes, detectam a maioria das coisas, podendo os 44 genes, você vai detectar mais possibilidades genéticas. Mas o de 14 geralmente está super suficiente na grande maioria dos casos. E aí você faz o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico de diabetes neonatal, esse painel de 44 também também fecha esse diagnóstico. O diabetes neonatal é muito interessante
que eu assisti até uma palestra um tempo atrás, num dos congressos, acho que foi no ADA, que ganhou a palestra Banting, que uma pesquisadora, ela dedicou a carreira dela a ver esses receptores do canal de potássio ATP dependente da célula beta, que despolarizam o canal de potássio ATP dependente, que desencadeiam a secreção de insulina na célula beta, ela estudou isso. E aí, em um determinado ponto, ela começou a ver mutações nesse canal, mutações nesses genes que codificam esse canal. E aí, com o tempo, viu que tinha um diabetes neonatal, que era por causa dessa anormalidade genética, e depois ela identificou que a sulfonilureia agia nesse ponto e que se você desse sulfonilureia para essas crianças, isso conseguia ter um efeito e tratar esse diabetes neonatal. Então, criou-se uma associação com as pessoas que tinham esse tipo de diabetes. Elas tiraram a insulina dessas pessoas, conseguiram substituir a sulfonilureia. E aí, hoje em dia, tem uma associação que várias vezes celebra a chance que eles tiveram de tirar a insulina e substituir por um medicamento oral que teve um controle muito melhor neles com isso. A partir E de que graças idade? às descobertas genéticas dessa pessoa que estudou esse canal a carreira dela inteira. Neonatal a partir de quando? Você vai poder, que eles deram sulfonilureia? Então, diagnóstico de diabetes neonatal, a princípio, antes de 6 meses. Mas no caso 2 era com 9 meses, por isso que ninguém suspeitou. Então, quando nos artigos atuais, você suspeitar é, menor que 1 ano, se você tiver um diagnóstico de diabetes, mas entre 6 meses e 1 ano, a possibilidade maior ainda é de DM1, mas ainda pode ter diabetes neonatal nesse fluxo entre 6 meses e 1 ano. Menor que 6 meses não é DM1, porque precisa de ter tempo para fazer sua autoimunidade acontecer. Então, vai ser essas formas monogenéticas mesmo. Já pode aplicar. Trata como? Com insulina? E tratar Então, esses depende. As mutações do para o meu paciente dos 2 neonatais, o primeiro que eu apresentei, é o que responde bem, esse que a Melanie falou, responde bem a glibenclamida, e que responde 50% a 60% dos casos. Então, vai muito bem. O outro, segundo, então esses dois são as principais mutações. Então, a terceira mutação, que é um gene da insulina, vai precisar de insulina, que foi o outro caso. Mas geralmente, pelo menos o paciente que a gente tem lá no fundão, é um paciente relativamente fácil de tratar. Ele ficou descompensado, ele tem todas as complicações, está dialisando hoje em dia, porque ele ficou sem tratar o diabetes ao longo da vida dele. É uma questão social muito difícil, mas ele faz NPH 3 vezes ao dia e um pouquinho de insulina rápida, ele fica relativamente bem controlado. Diferente de diabetes tipo 1, imagina se ele tivesse 30 anos de diabetes tipo 1, a gente veria mais variabilidade glicêmica, ele não tem tanta variabilidade glicêmica. Outro caso que a gente tem de diabetes neonatal, que é um caso mais trágico, é uma paciente que tem a mutação do GCK, ela já tem doença em heterozigose, né? Que a Melanie apresentou para gente. Mas eu posso ter os dois genes mutados, que herdou da mãe e o que herdou do pai. E aí ela faz um diabetes neonatal super grave, com alteração de desenvolvimento psicomotor. Então, a gente tem uma dessas pacientes que vieram do IPPMG com diagnóstico de diabetes neonatal, e ela foi assim, até ter acesso aos testes genéticos, há 10 anos, quando começaram as pesquisas, né? Acho que tem uns 10 anos, né, mais ou menos. E ela tem as duas mutações herdadas do GCK. E aí ela tem atraso psicomotor, hoje em dia ela funciona como uma neuropata, na verdade, né? Um diabetes de difícil controle, enfim, gastrostomizada, é outro perfil. Mas, ou seja, nem todo diabetes neonatal vai responder à sulfonilureia, mas a maior parte vai responder à sulfonilureia. Com, como esse conhecimento, é um conhecimento novo, né? Relativamente novo, né? Quer dizer, você, que eu acho que não serve a todos, e não sei se vocês sabem, mas essas gravações o pessoal está ficando, eu brinco sem vergonha, né? Porque eles sabem que está gravado, e com certeza isso vai a 400 ou 500 visualizações depois. Né? Quer dizer, isso depois as pessoas assistem mesmo, mas é um mundo novo, né? Que eu espero Com realmente. certeza. É totalmente novo, né? Quer dizer, por isso que eu perguntei, teste genético,
quantas gerações para cima, para baixo. Quer dizer, essas crianças, depois vocês fizeram o teste genético dos pais. Sim. E se Então, essas essa do crianças. GCK, a criança é homozigota, a mãe tem a mutação e o pai também tem. E os dois têm um perfil igual que o paciente da Melanie. E, na verdade, um diabetes bem inicial até um pré-diabetes. Então, a gente está aprendendo mais. E para primos e tios, vocês dosam, fazem o teste genético? A Os, gente, quando os identifica pais são uma. positivos, né? E aí, digamos, os primos A gente está fazendo dos filhos. dos filhos, quer dizer, para baixo. A não ser que tenha mais casos de diabetes na família, a gente está testando. Esse, como era um caso muito específico, muito raro, aí a própria Fiocruz chamou os pais para dosar, para poder entender, porque não tinha outro caso de homozigose de GCK. É fantástico. Realmente eu estou desencantada no mau sentido, né? É porque Alguém realmente. perguntou se o SUS e os planos de saúde cobrem os testes genéticos. Infelizmente, não. Está. Mas é importante fazer quando a gente suspeita, porque você vai mudar a sua conduta, entendeu? Você pode tirar a insulina numa pessoa que você está com insulina, você pode escolher um outro medicamento. Então, se você tiver a possibilidade de fazer no meio privado, é interessante, se não, tenta fazer com pesquisa. Por exemplo, a gente tem um grupo que está fazendo rastreamento aqui no Rio de Janeiro. Pode contactar a gente que a gente pode encaminhar para coleta. Excelente palestrante de estudo genético, cada dia mais importante, com certeza. Sim. Com certeza. Será que ainda tem alguma pergunta? Eu acho que não. É, Acho isso que faz parte de assim, vamos ter medicina de precisão, é o futuro da medicina, né? Em muitos casos que a gente pensa que são diabetes tipo 1 ou tipo 2, na verdade, pode ser que a gente consiga entender melhor que não são, que são diabetes monogênicos, que são tipos mais raros, e a gente vai poder tratar melhor esses casos e reduzir o risco de complicações. nós E assim, uma coisa que a gente sempre fala com os residentes, né, Joana? Só diagnostica quem procura também. Você nunca vai diagnosticar esses tipos se você não Exatamente. procurar. Se você não suspeitar, a gente tem casos super interessantes de diabetes monogênicos e de outras condições, e diabetes autoimune diagnosticado em idade mais avançada, mas você tem que investigar. Se você pensar que tudo é diabetes tipo 1 jovem e tipo 2 idoso, é assim, você não vai, Exatamente. vai passar na sua frente, você não vai fazer o diagnóstico. estão pedindo contato. Ah, você Mandei. colocou, vocês colocaram. Já viu, E obrigado, já a gente vi. fala com os residentes, né? Quando começa a residência, achar que diabetes é tudo igual, né? Que é chato, ambulatório, é super complexo. Não, eu estou super agradecida que vocês aceitaram, porque eu sei o difícil que foi, mas é tão enriquecedora essa conversa que nós tivemos. E espero contar de novo, porque nós tivemos um Dilada há uns 6 anos atrás, em que já estou usando o sol, mas com uma visão bem diferente. Quer dizer, acho que estava bem mais no início, né? A parte genética não foi mencionada. Porque eu me lembro, quer dizer, como ela está gravada, alguém falou, cadê a Olada, né? Então, isso serve, muitas vezes as pessoas voltam à palestra exatamente por causa disso, né? Ah, teve um caso de lá, teve um caso, vamos ouvir de novo. Gente, agradeço a vocês, foi assim maravilhoso. Queria as palavras finais de vocês. Então, eu vou começar em Melanie Festa, que é minha chefe. É. Ah, É um Melanie, prazer. Não, isso é nada. É minha chefe Ela fala isso a vida inteira. de Já não sou chefe mentoria, dela. minha orientadora de mestrado, de doutorado, de vida, então minha É. chefe, né? Enfim. Mas agradecer, a gente adora discutir os casos difíceis em diabetes. Eu acho que é o futuro que a gente vai ter a medicina de precisão para ajudar a gente nesses casos difíceis cada vez mais. E acho que o recado importante é pensar. Se a gente não pensar nesses casos, mesmo que a gente não tenha acesso aos testes, mas a gente pode pensar nos casos e aí a gente, em algum momento, vai ter acesso a esses testes para fechar esses diagnósticos. Acho que é isso.
Eu acho que tem que ter sempre a mente aberta, né? Que a gente tem que ter uma suspeição para esses casos. Então, se você pegar assim, paciente jovem que não precisou logo de insulina, que não tem excesso de peso, tem história familiar forte, fica atento que pode ser um diabetes monogênico. Se você vê um paciente adulto jovem que imediatamente não precisou de insulina, mas que rapidamente vai progredindo, também não tem excesso de peso, fica pensando que possivelmente não é um DM2, que você vai ter que investigar uma autoimunidade. Lembrar que o rastreamento do diabetes tipo 1 é uma realidade que está chegando no mundo e está chegando no Brasil, e que a gente vai falar mais disso cada vez com mais frequência, que pode prevenir formas graves e que está chegando a possibilidade da gente fazer medicações modificadoras da doença para esse tipo de paciente. Estão surgindo medicações para isso e que, se Deus quiser, a gente vai poder ter um desfecho diferente quando a gente diagnosticar esses pacientes com diabetes tipo 1 em estágio pré-clínico. E por fim, orgulho máximo da Joana, né? Que ela fala que eu sou chefe dela, mas eu não, só fico morrendo de orgulho que a Joana eu vi aluna, vi residente, e hoje em dia trabalha comigo lado a lado e morro de orgulho dela, sabe muito, é um prazer ter ela comigo, sempre. Para mim é uma imensa alegria vocês duas aqui. Então, espero contar com vocês no futuro. Espero continuar com essas reuniões, porque eu acho que elas são muito enriquecedoras, né? A gente é uma hora e meia em que a gente divide. E vocês acrescentam muito, muito, muito obrigada. Melanie, uma boa viagem, né? Vê se descansa um pouquinho esse fim de semana. Vocês duas, Sim. né? Foi pesado, mas valeu. Realmente, pena que não ficou gravado para a gente ver as outras palestras do Congresso, porque não dava para estar em tudo e tudo era maravilhoso. Eu quero convidar vocês para a próxima reunião, que vai ser no dia 3 de dezembro. Gente, muito obrigada. Uma boa noite. Boa Novamente, noite, obrigada, Boa noite, Mônica, pelo gente. convite, um prazer. Tchau, tchau. tchau. Tchau.